Senhoras e senhores, brazucas pelo mundo na área. E antes de pedir para você deixar o like, eu peço para você mandar boas energias aqui para o Webvôlei, que a galera foi para no DM nesses últimos dias aqui. A gente precisa liberar todo mundo para voltar à rotina. Seja bem-vindo, seu Bruno, tudo bem? Tudo bem, Daniel. Ainda, como podem ver, baleado, mas vamos em frente, né? Olha, falar muito de Copas, viu? Um fim de semana de Copas aí por esse mundão. Então, tenho o prazer de começar por hoje, amigo. Vou começar pela Espanha. O Heidelberg, da Central Madrid-Vilverte, acabou superado na decisão da Copa pelo Menorca, 3-1. Acabou ficando com vice-campeonato. A brasileira foi a segunda maior pontuadora da equipe na final, 11 acertos, 3 deles no bloqueio. No ataque, 47% de aproveitamento, ela rodou 8 de 17. Vale lembrar que pela Liga, o Heidelberg é o primeiro colocado e o Menorca é o segundo, mas na Copa tivemos essa inversão aí de posições, Daniel. Bacana, Bruno. Eu começo o meu tour de hoje longe, lá na Indonésia. Na Pro Liga, boa atuação do oposto Renan Buyati, do Jakarta Lavani. O triunfo no tie-break diante do Palembang. 19 pontos para o Brazuca, 17 deles no ataque e mais 2 no bloco. Uma boa temporada, por enquanto, do oposto canhoto Renan, lá na Indonésia, Bruno. Passo pela Áustria agora, Daniel, onde também tivemos decisão da Copa. O Bleiburg, do treinador Lúcio Ouro e do levantador Henrique Adami, acabou ficando com vice-campeonato diante do Ipotirol, que venceu a final por 3-0. O Adami marcou 3 pontos nessa partida, 2 no ataque em 2 tentativas e um ace. Foi o 7º título do Ipotirol na Copa da Áustria. Eu lembro que essa equipe está invicta na Liga, inclusive. Na Liga, o Bleiburg ocupa o 3º lugar, Daniel. Bacana, eu chego agora na Europa e começo o meu tour por lá na Itália. O meio de rede Flávio foi eleito o melhor em quadra na vitória do Trentino sobre o Monza. 3-0 pela 9ª rodada do retorno do campeonato italiano masculino. Foram 11 pontos marcados pelo brasileiro, 7 deles no ataque em 10 tentativas com aproveitamento de 70%, mais 3 blocos e um ace. Na classificação, o time de Trento é o vice-líder, enquanto a equipe do Cachopa segue sofrendo na lanterna do campeonato italiano, Bruno. Passo pela Suíça e sigo falando de Copa, mas agora na semifinal, o Lausanne acabou parando na semifinal ao perder para o líder da Liga, o Amerisville, num jogo duríssimo decidido no tie-break 15-12. O maior pontuador da partida foi o Pedro Cardoso, ponteiro, 25 acertos, um deles no saque. No ataque, 56% de aproveitamento, ele rodou 24 de 43. No passe, aproveitamento ainda melhor, 69% de positividade em 16 ações, com números tão bons, uma pena, né, que o time do Pedro não tenha garantido aí a vaga na final, Daniel. Bacana, eu passo agora pela Polônia. Por lá, o Lublin, do líbero Thales, venceu o Bedzin, 3-0 pela Plus Liga. Chegou a 51 pontos no campeonato polonês, na cola do Zaksa, o 4º colocado. Melhor passador da temporada polonesa, o Thales quase não foi buscado pelo saque rival, apenas 8 recepções na partida, 40% de positividade. Já o Cuprum, do oposto Shizoba, não resistiu ao Rzeszów, perdendo por 3-1 com 9 acertos do Brazuca. A liderança segue com Jastrzębski Węgiel, do Marcelo Mendes, do assistente brasileiro Henrique Furtado, que venceu por 3-0 o Suwałki, teve 7 pontos do ponteiro Honorato. Agora eu falo das ligas, tá, Daniel? A primeira delas é a Liga Búlgara, 17ª rodada em casa. O Deyaspor acabou perdendo para o vice-líder, o Neftohimik, 3-0. Apesar do revés, boa partida do central Babu, ex-Vedacity Guarulhos. Ele marcou 5 pontos com 100% de aproveitamento ofensivo. Rodou as 4 bolas que recebeu. Ele ainda marcou uma vez no bloqueio. O ponteiro Jonatas contribuiu com 6 acertos, um deles no saque, e foi bem na recepção, com 53% de positividade em 15 ações. O time dos brasileiros ocupa a 7ª colocação na tabela, Daniel. Bom, Bruno, eu passo agora pela Turquia, campeonato masculino. O ponteiro Vitor Birigui se destacou na vitória do Galatasaray sobre o Cizre, 3-1 nesse último fim de semana pelo campeonato turco. O Brazuca foi o maior pontuador do time, ao lado do francês Jean Patrick, 19 acertos cada. 16 pontos do Brazuca no ataque, com 70% de aproveitamento e mais 3 blocos. O time segue em 3º lugar, agora só um ponto atrás do Halkbank, do Leal, que foi surpreendido pelo Istambul na rodada. Passando por Portugal agora, 20ª rodada, o Benfica conseguiu uma difícil vitória sobre o Leixões fora de casa, 3-2. O ponteiro Japa marcou 6 pontos, um deles no saque, no passe, 63% de positividade em 16 ações, sem cometer erros. O central
Matheus Alejandro foi titular no quinto set, contribuiu com 3 pontos, 2 deles no bloqueio. O Benfica segue na liderança do Campeonato Português com apenas uma derrota em 20 partidas. Passo agora pela França. Por lá, o oposto Luiz Paulinetti foi destaque na rodada de fim de semana da segunda divisão francesa. 25 pontos marcados pelo Nancy, terceiro colocado, diante do Saint-Quentin. Foram 22 no ataque, 2 no bloqueio e 1 no saque. Já o líder Ajaccio, com 13 pontos do oposto Daniel Bala, bateu o Cambrai 3-0 e segue com folga na primeira posição, Bruno. Vou fechar minha participação, Daniel, passando pela Romênia e a 20ª rodada da Liga Masculina. Em casa, o Zalal venceu o Cluj por 3-0. Boa atuação do central Gabriel Vilaça, 7 pontos, um deles no bloqueio. No ataque, ele rodou 6 de 8, aproveitamento de 75%. O time do Gabriel é o quinto colocado na tabela, Daniel. Bacana, Bruno. Eu queria encerrar a minha parte aqui dizendo para aquelas pessoas que adoram falar, pô, mas vocês esqueceram de passar por alguns lugares. Nesse fim de semana, no webvolley.com.br, tem resultado dos Estados Unidos, da China, tem Copa da Polônia com protagonismo brasileiro, tem rodada no Japão. Aqui no canal a gente já teve turco feminino, já tivemos o italiano feminino, então a nossa volta pelo mundo está quase completa, Bruno. Um dia a gente chega lá. Melhoras, amigo. Boa semana. Valeu, Daniel. Obrigadão. Agradecimento especial aos nossos parceiros do Team GM. Valeu pela confiança aqui no nosso trabalho. Não se esqueçam do like e até a próxima.